Se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E bom, aqui o objetivo do fundo é gerar renda de aluguel mensal através da alocação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Então é um fundo híbrido aqui, tá? Então ele tem tanto prédios corporativos quanto galpões logísticos. O patrimônio líquido do fundo é de 3 bilhões 859 milhões de reais. O valor patrimonial da cota aqui era R$ 159,78 lá em 30/6/2022. São 235 mil cotistas, é um número bem grande de cotistas. Já comenta para mim aí se você é cotista desse fundo, se você gosta dele. O fechamento em 30/6/2022, o valor de mercado da cota foi R$ 131,48. Aqui a gente tem a vacância física de 1,84%, comparativamente aqui com o mês anterior de 1,91%, e a vacância financeira de 5,59%, antes 6,26% do mês anterior. Bom, e aqui começa o comentário do gestor. Então, no mês de junho foi concluída a reavaliação anual da carteira de imóveis do KNRI. A reavaliação reforça a qualidade e resiliência da carteira de imóveis que compõe o fundo, mesmo considerando o cenário econômico adverso do último ano. E também nesse mês, o Centro de Distribuição Cabreúva passa a integrar a carteira de imóveis do fundo, que passa a apresentar agora no seu ativo o imóvel e no passivo o saldo devedor dos CRIs utilizados na estruturação da operação, conforme eles divulgaram anteriormente em relatórios de gestão. É importante destacar que esses ajustes são meramente contábeis, uma vez que já estavam contabilizadas na SPE, que tem o fundo como único proprietário. É que, considerando as movimentações mencionadas acima, o patrimônio do fundo teve uma valorização de 1,69% no seu valor contábil, com a cota patrimonial passando a ser de R$ 159,78. E aqui, em relação à carteira de inquilinos, eles tiveram várias movimentações no mês, em especial no mercado de escritórios do Rio de Janeiro. Concluíram a alocação de um andar do imóvel Botafogo Trade Center para a GNA, dedicado ao desenvolvimento de projetos de gás, e meio andar do edifício Buenos Aires Corporate para o Conselho Federal dos Representantes Comerciais, Confere. Já no segmento corporativo de São Paulo, eles concluíram a alocação de 2 conjuntos do edifício Madison para empresas do grupo da agência de publicidade Gotcha, conjuntos esses que foram desocupados pela empresa Mullen Lowe no mesmo mês, e por outro lado eles tiveram a desocupação de um andar do edifício Atenas pela empresa Infinity Outsourcing. Então, aqui com essas movimentações, houve uma diminuição da vacância física do fundo para 1,84% e a vacância financeira para 5,59%, e a vacância financeira ajustada pelas carências para 7,01%, quando era 7,34% no mês anterior. E aqui, conforme eles informaram no comunicado de rendimentos publicado em 30/6, o valor de rendimentos distribuídos pelo fundo referente ao mês de junho, cujo pagamento vai ocorrer aqui no dia 14/7, vai ser de 84 centavos por cota. E eles destacam aqui também que, considerando a geração atual do fundo e o fluxo previsto para o segundo semestre de 2022, eles informam que o Kinea Renda vai manter a trajetória de aumento de rendimentos do fundo. A expectativa aqui é de um novo aumento já no início do segundo semestre para 91 centavos por cota, o pagamento em agosto de 2022, o que totalizaria desde janeiro de 21 um incremento de 40% nos rendimentos mensais do fundo. Então, é um fundo que está trabalhando bem, eles já conseguiram aumentar bem aí os rendimentos que eles estão pagando, e agora a tendência é que aumente mais aqui. Claro, isso aqui não é uma certeza, não é uma garantia de aumento, mas de qualquer forma é um incremento interessante aí desde janeiro de 21, 40% aqui nos rendimentos, enquanto que a cota tem caído. Então, é um momento interessante para você, caso goste desse fundo aqui, investir nele. Lembrando, eu não estou recomendando que você compre ou venda esse ativo. E aqui esse fundo já fez 7 emissões diferentes, tá? 2010, 11, 12, 13, 17, 19, 21, com um valor referencial diferente aqui para cada uma dessas emissões. E aqui a gente tem uma tabela com a renda e a rentabilidade para quem investiu em cada uma dessas emissões aqui. E aqui algumas informações mais básicas sobre o fundo. Então, a renda mensal aqui de 84 centavos por cota, uma taxa de administração e gestão de 1,25% ao ano. O fundo teve início lá em 2010, entregue de TVM administradora, não tem taxa de performance, e a Kinea Investimentos é a gestora desse fundo. Bom, aqui a negociação e liquidez, os volumes transacionados representaram um total de 432 mil cotas negociadas, mais ou menos 1,79% aqui do total de cotas do fundo. Volume médio diário aqui de 2.700.000, bem tranquilo, e um volume médio de negócio aqui
de R$ 776, teve presente em 100% dos pregões da B3. Está bem tranquila aqui essa liquidez. E como a gente pode ver aqui o volume, a cota a mercado está aqui nessa faixa, certo? Um pouco abaixo aqui dos R$ 150. E a cota a mercado com reinvestimentos está aqui na casa dos R$ 300. Então a gente vê como é importante o reinvestimento dos dividendos recebidos para você poder fazer aquele efeito bola de neve aí nos seus investimentos. E aqui a gente tem a carteira imobiliária do fundo, então o portfólio é composto por 21 propriedades, são 12 edifícios comerciais, 9 centros logísticos. Eles apresentam a seguinte divisão de área e receita por tipologia, demonstrando o equilíbrio existente entre a tipologia de logística e de escritório, que confere uma maior previsibilidade e menor volatilidade do fluxo de receitas de aluguel. Então aqui a gente tem a receita por estado, então São Paulo representa aí quase 70%, Minas 15%, Rio de Janeiro 16%. Tipologia ou logístico aqui é 57,09%, escritório 42,91%, contratos 58% atípicos e 41% típicos, IPCA 66,93% e GPM 33,07%, a receita por índice de reajuste. Então a gente vê que é um fundo diversificado aqui, tem aí metade logístico mais ou menos, metade escritório. Tem 3 estados diferentes, estados importantes aí da região sudeste. Os contratos também estão bem divididos e aqui é um foco maior IPCA no índice de reajuste. Aqui o prazo médio dos contratos do fundo, aqui 10,29 anos, aqui com data de vencimento e de revisionais dos próximos anos, conforme a gente vê aqui. Então 5% em 2023, 8% em 2024, 9% em 2025, o vencimento dos contratos. De 2026 em diante, 77%. São contratos aí com pelo menos aí mais 4 anos, 77% deles. Revisional deles, 7% em 22, 14% em 23, 25% em 24 e 2% em 25. O fundo tem trabalhado bem aqui também com relação à vacância, então estava 13% a vacância financeira lá em julho de 2021 e 11% a vacância física também em julho de 21, passou agora para aqueles 5,59 a financeira e 1,84 a física, como a gente já viu. Então o fundo tem trabalhado bem aqui para ocupar os imóveis que ele tem, para diminuir essas vacâncias. Aqui também eles têm uma projeção do incremento de receita conforme o término de vigência das carências, né? Porque às vezes eles alugam algum imóvel e dão uma certa carência para o inquilino, para ele se ajeitar, para conseguir ocupar o imóvel tranquilo, então dão uma certa carência. Aqui tem uma receita adicional já para julho de 2022, então R$ 153 mil. Também 153 aqui em agosto, 240 em setembro, 260 em outubro, 330 em novembro, 378 em dezembro, assim como em janeiro de 23 e 396 aqui em fevereiro de 23. A vacância financeira por segmento, então escritório no Rio de Janeiro 75%, a vacância bem concentrada em escritórios lá no Rio de Janeiro, escritórios em São Paulo 11%, escritórios em Minas 14%. A gente vê que São Paulo representa bastante aí da área bruta locável do fundo, mas a vacância financeira, por outro lado, é a menor dentre as três praças, digamos assim. Então, o Rio de Janeiro realmente é a mais complicada aqui para diminuir a vacância. E a diversificação aqui nos contratos também, então o fundo possui mais de 90 inquilinos, 8% em serviços, financeiro 8% também, comércio 34%, engenharia 1%, indústria 34%, logística 3%, 10% tecnologia e 2% outro. Então, além de ter um número grande de inquilinos, também tem uma diversificação interessante aqui com relação aos setores de atuação desses. Aqui a distribuição geográfica dos contratos, né? Então são 12 edifícios corporativos, 134 mil metros quadrados de ABL, 9 galpões logísticos, 630 mil metros quadrados, são 21 imóveis ao total aqui, 765 mil metros quadrados de ABL, são muitos imóveis diferentes, certo? Em São Paulo a gente tem esses edifícios corporativos aqui, o Atenas, Pinheiros, Diogo Moreira, Joaquim Floriano, Bela Paulista, Madison, São Luís e a Rocha Verá. Em Minas, edifício Boulevard Corporate Tower, também é um edifício corporativo. No Rio de Janeiro são 3, o Botafogo Trade Center, Buenos Aires Corporate e Lagoa Corporate. E aqui o portfólio logístico, então em São Paulo a gente tem o CD PIB, o CD Global Jundiaí, o CD Jundiaí Industrial Park, o Mogi das Cruzes, Itaquá, Bandeirantes e Cabreúva. Aqui em Minas a gente tem o CD Pouso Alegre,
e no Rio de Janeiro, Centro de Distribuição Santa Cruz. Então são vários imóveis diferentes. Em todos os estados eles têm os dois tipos de imóvel. Então esse fundo é bem diversificado aqui com relação aos seus imóveis, aos seus inquilinos, aos contratos também. Então, é um fundo bem interessante aqui para ser estudado. Aqui algumas informações contábeis. Então, a receita de locação, a receita potencial é de 26.695.000. Tem uma vacância aqui de 1.632.000, carências na casa de R$ 900.000, uma receita recebida aqui de 24.160.000, uma receita não recorrente de R$ 514.000, 24.674.000 reais de receita recebida aqui. E aqui eles apresentam os recursos disponíveis para distribuição no mês de junho, considerando as receitas recebidas e as despesas realizadas. Eles ressaltam que o valor total de receitas considera antecipações também feitas pelos inquilinos nesse mês, no montante de 1.380.000, e que no mês anterior foram realizadas antecipações no montante de 1.800.000 reais. Então aqui a gente tem a distribuição de resultados, certo? 22 milhões de receita de aluguel, 2 milhões aqui de aluguéis antecipados, 1.300.000 de receita financeira, tem 300.000 de despesas condominiais, 136 com despesa de IPTU, 4.300.000 com outras despesas, um resultado aqui de 21 milhões de reais, uma reserva de 888.000 reais, uma distribuição de 20 milhões de reais, então a distribuição está dentro do que o fundo gerou. Só para a gente entender também aqui o fluxo de caixa no mês de junho. Então, para apuração do fluxo de caixa do fundo, foram considerados os rendimentos auferidos pelos ativos, que no período compreendem os aluguéis recebidos referentes ao mês de abril e as receitas financeiras, descontando as despesas que são compostas basicamente pelas taxas legais de administração, como a gente pode ver aqui de aluguéis 22 milhões, uma receita financeira de 1.300.000, a compra de ativo aqui, que é o pagamento de dívida, de 3 milhões de reais, 200.000 reais de benfeitorias, 3.400.000 a taxa de administração, uma despesa de condomínio aqui de 1.300.000, rendimentos distribuídos de 20 milhões, o saldo final de 88 milhões, lembrando, o saldo inicial estava em 93 milhões de reais. E esse fundo aqui, só para a gente comentar, eles têm alguns recursos comprometidos com aquisição de ativos, investimentos, aluguéis de competência futura e benfeitorias da casa de 43 milhões de reais. Então, o saldo disponível realmente é 1.961.000 reais, 30/6 de 2022. E bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai publicar por aqui e também compartilha com aquele seu amigo ou amiga que tem interesse por esse tipo de assunto. É isso por hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!